Vamos lá. Olá, para você que está passando aqui no nosso canal do YouTube, o canal do Instituto Potencialidades, onde nós buscamos trazer a cada semana um vídeo novo com assuntos diferentes, com temas que são tratados dentro da justiça restaurativa. E hoje nós vamos falar sobre drogadição, dentro das práticas restaurativas. E para isso, eu trouxe, então, o Dr. Wagner Suesco, que é advogado, ele atua nas áreas civil e trabalhista, ele também tem especialização em direito empresarial, é administrador de empresas também, e também se formou como facilitador em justiça restaurativa. Ele também integra aqui os nossos projetos desenvolvidos dentro do Instituto Potencialidades. Então, eu vou passar a palavra para ele e já vou fazer a primeira pergunta, que ele é um estudioso sobre esse tema de drogadição, né, pesquisador também, e eu queria começar dando boas-vindas, né? E Wagner, para começar, então, a primeira pergunta seria, o que é essa tal de dependência química? Queria que você falasse, assim, dentro dos seus estudos e das suas pesquisas, como que as pessoas aqui que passam pelo nosso canal, que nós temos uma política de falar as coisas de uma forma acessível, né, de fácil entendimento, como que as pessoas poderiam entender o que é dependência química? Olá, meus cumprimentos à doutora, a todos que nos assistem. De fato, né, já tem mais de 30 anos que eu atuo, estudo, pesquiso, me interesso pela questão da drogadição e, resumidamente, a dependência química é uma doença incurável e progressiva que pode acometer a qualquer pessoa, qualquer ser humano que tenha essa predisposição, ou, na verdade, não se sabe exatamente por que acontece, a ciência estuda há muito tempo, há uma série de estudos a respeito, levanta-se hipótese de que seja hereditário, de que seja em função de questões orgânicas de cada indivíduo, né? E, enfim, isso não se sabe exatamente ao certo como ela se instala na pessoa, mas fato é que é uma doença muito séria, incurável e progressiva. Essa é a doença da dependência química, que inclusive reconhecida pela ciência internacionalmente, mereceu até ser catalogada no Código Internacional de Doenças com a CID-10, F19, assim como merece a preocupação de vários governos de vários países, né? No Brasil não é diferente, nós temos leis especificamente falando sobre a questão da dependência química, temos inclusive o Sistema Nacional de Políticas Públicas para Drogas, então é uma questão que eu diria mundial, né? E por falar em mundial, após a pandemia, que ainda não terminou, mas já está numa situação de um relativo controle, isso se acentuou muito, essa questão da drogadição, da dependência, acentuou muito, a ponto de nós temos um levantamento agora no final de 2021, pelo Sistema Único de Saúde, SUS, de que houve um aumento de casos, de atendimento de casos relativos às drogas, de 54%, desde que começou a pandemia ali por 2020. Então, é isso, drogadição é isso, né? A dependência química é isso, é uma doença. Então, continuando aqui, você falou que ela é incurável, né, progressiva, mas existem tratamentos ou acompanhamentos que podem ser feitos, que as pessoas costumam fazer em clínicas ou algum local especializado? A notícia boa é que, como tudo na vida, né, as polaridades da vida, ela é uma doença, mas ela tem condições de ser acompanhada, né? Tratamento, especificamente, a gente pode falar em tratamento mais da parte física, né, com fármacos e outras coisas mais, e até internação, que não é o caso que nós discutimos aqui no nosso programa com o Instituto.
A nossa abordagem é outra e nós nem falamos em tratamento, né? Nós falamos em informações e municiar as pessoas, o dependente, os codependentes, com informações importantes para que as pessoas consigam viver com essa doença. Por quê? Embora ela seja incurável, a exemplo da AIDS ou do diabetes, ela pode ser detida e a pessoa pode levar uma vida normal, absolutamente normal, a partir do momento que consiga deter essa doença, né? E isso é feito através de um acompanhamento, tem uma série de situações, né? Internação, por exemplo, nem sempre é recomendável. Uhum. Embora seja possível, juridicamente, se pedir a internação de uma pessoa compulsoriamente, porque ela está fora das suas faculdades mentais, consequentemente, correndo risco de vida ou causando o risco de vida, de morte, melhor dizendo, a outros, né? Uhum. Eu queria só enfatizar, então, eu vou entrar um pouquinho já na justiça restaurativa, mas dizer que um tratamento com medicamentos, com internação, isso não significa que ela seja curada, né? Não, absolutamente. Esse é o ponto, né? Por que a gente desenvolveu esse trabalho? Justamente por isso, porque uma vez que a pessoa se autodiagnostica como dependente químico, porque esse diagnóstico é feito pela própria pessoa, a pessoa tem que entender que ela tem essa doença, conhecer sobre a doença, admitir que tem a doença e querer ser ajudada e se recuperar dessa doença, né? Uhum. Então, a partir daí é que se faz todo esse processo que nós desenvolvemos para que essa pessoa se mantenha longe da droga de preferência dela. Tá. Então, eu vou já entrar, então, você, desde que conheceu a justiça restaurativa, você viu que havia, assim, muita semelhança entre o que os tratamentos de essas instituições que a gente chama de temáticas, né? Como o NA, como a A, você viu que havia muita similaridade nos princípios, né? E na forma de conduzir. Então, eu queria que você explanasse um pouquinho por que você entende que os procedimentos restaurativos são muito aplicáveis e viáveis no acompanhamento, talvez, vamos dizer, na restauração dessas pessoas que se encontram num processo de dependência química. Restauração é um nome ótimo, é um nome ótimo. Primeiro, deixa eu só falar o seguinte, a doença da dependência química, ela é uma doença biopsicossocial. Então, você tem a questão do físico, propriamente dito, que essa sim precisa ser tratada à medida em que, basicamente, é desintoxicar a pessoa. E aí vai depender do nível de intoxicação que esse indivíduo esteja, né? Há casos realmente que a pessoa está completamente fora do seu domínio intelectual e aí precisa de uma internação para que ela se desintoxique em algum prazo ali que vai de cada organismo, tal, para que ela possa retomar o domínio das suas faculdades e a partir daí ela entender o que está acontecendo. Mas não é o caso sempre, não é sempre recomendado. E a questão que você trouxe da sinergia que foi encontrada entre a justiça restaurativa e esses grupos temáticos é exatamente a similaridade. Realmente, eu comecei a estudar justiça restaurativa, não sou um expert como é a doutora, obviamente, mas um curioso, e comecei a estudar e fiz curso de facilitador, me perdoe a falha de memória, mas curso de facilitador e tal, e comecei a travar contato, e aí eu percebi que as regras, digamos assim, as técnicas e os conceitos e demais componentes que tem na justiça restaurativa, eles são absolutamente parecidos com o que se encontra nesses grupos temáticos. Aí eu vou fazer um breve parentezinho para falar de Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos foi o primeiro dos grupos temáticos que apareceu no mundo, lá nos Estados Unidos,
e que funcionou perfeitamente bem, que funciona até hoje, que é um programa maravilhoso, que salva muitas vidas. E esse programa, dele derivaram-se outros, como, por exemplo, o Narcóticos Anônimos, né? Que é muito importante também, e outros tantos que derivaram dele. Mas eu falo mais do Alcoólicos Anônimos porque foi o precursor, foi o primeiro. E nesses grupos temáticos, o que acontece é que ali se reúnem as pessoas que têm esse problema da dependência e falam de si, falam em primeira pessoa, é respeitado o momento da fala, é respeitado o anonimato das pessoas, né? Só quem pode quebrar o anonimato do doente alcoólico, frequentador de Alcoólicos Anônimos ou do Narcóticos Anônimos, são eles próprios. Ninguém pode quebrar conforme a regra, o combinado, né, dentro dos grupos. E esses grupos, autorresponsabilização, o anonimato, a empatia, falar em primeira pessoa, os outros ouvirem para ter o seu momento de fala, tal. Então tem muita similaridade, não tem muita similaridade. E a partir dessa similaridade que a gente começou a fazer um programa específico para a questão da drogadição. E aí também não temos aqui muito tempo para explicar, tal, para discorrer mais, mas esse programa praticamente ele é um complemento que, a meu modo de ver, fica faltando no tratamento, que eles chamam de tratamento, nos grupos temáticos. Mais uma vez, nós aqui não tratamos, não falamos de tratamento, né? O que nós propiciamos aqui, o que nós queremos fazer aqui é entregar, como eu costumo dizer, uma caixa de ferramentas com todas as informações e todas as competências e todo o preparo que é feito em termos de que o indivíduo possa manter a sua sobriedade ou ficar limpo, como no jargão mais popular. Não só ele, mas os codependentes. Codependentes são os que mais sofrem nessa situação toda, nesse drama da dependência química. Porque o dependente químico, ele sofre, claro, mas na maioria do tempo ele está sob o efeito da droga e tal, e ele não percebe, acaba não percebendo exatamente o drama que está sendo causado e que estão vivendo os codependentes. Eu vou fazer uma observação aqui, porque quem estuda um pouquinho de justiça restaurativa deve ter ouvido falar daquele psicólogo americano, Albert Eglash. O Albert Eglash trabalhava com grupos, né, de dependentes químicos, principalmente álcool, entre crianças, adolescentes e adultos. E ele também trabalhava no sistema prisional. E na década de 70, ele desenvolveu um projeto, e esse projeto foi baseado nos encontros do AA, porque como ele acompanhava essas pessoas, né, ele viu, então ele juntou os estudos de justiça restaurativa que ele tinha, que trazia a questão da reparação, da restauração, e a prática do AA, que era se sentar em círculo, a pessoa dar um depoimento, falar sobre a sua história, e aí a gente vê algumas diferenças entre o AA e os círculos da justiça restaurativa, né? Porque quando você fala em codependente, nós podemos dizer, então, que os codependentes são quem na dependência química? Então, os codependentes são todos aqueles que orbitam aquela vida que leva o dependente químico, aquela vida dentro da droga, né? Então, os mais próximos são os familiares, os empregadores, os vizinhos, os amigos, o pessoal do condomínio todo, enfim. A dependência química é uma situação que chega, é uma situação de saúde pública, né? Porque o custo, inclusive, da dependência química, ele é imenso, ele é imenso. A gente não consegue ter, assim, exatamente o custo, traduzir isso em custo propriamente dito para a sociedade, vamos falar em termos monetários, a princípio. Mas é sabido que nos hospitais, a grande parte das internações que chegam lá, uma pressão alta, uma queda, um acidente, uma gastrite, isso, na verdade, foi causado pelo efeito da droga enquanto o dependente estava usando. Então, só que isso não é registrado como tal, né? Então, o custo para a sociedade da dependência aqui é imenso, sem contar a violência, sem contar as questões penais aí de presídios lotados, onde a maioria dos que estão encarcerados, digamos aí 80%, 70%, 80%, vem por conta de
de coisas ligadas à droga, desde o tráfico, enfim, uma série de outras situações. Uhum. Então, resumindo um pouquinho assim esse projeto que trata a drogadição dentro da justiça restaurativa, que eu sei que é disponibilizado para empresas, e aí depois eu quero que você fale um pouquinho como que as empresas se enquadram nisso, mas também para pessoas físicas. Então, ele segue muitos princípios, né, da justiça restaurativa, que é, primeiro, o da voluntariedade, né, e da Sim, autorresponsabilização. sim, sim, E, sim. pode falar. Não, basicamente, porque é o seguinte, em qualquer situação que você espere que ouvir um caso bem-sucedido em relação à dependência química, você sempre vai ter o seguinte, o dependente químico, ele, ele vai se apresentar, ele vai fazer um inventário da situação dele em determinado momento e ele vai admitir que ele tem um problema, ele pessoalmente, e que ele precisa de ajuda. De outra forma, você não vê casos de sucesso. Tanto assim que o grupo de alcoólicos anônimos, ou narcóticos anônimos, eles são norteados por 12 passos e 12 tradições, que é uma coisa assim inteligentíssima, genial. E o primeiro passo dentro desses grupos é exatamente esse, admitir que é impotente perante a substância química. E, a partir daí, procurar ajuda e ter a humildade de admitir isso e de que precisa de ajuda. Uhum. Então, sempre tem que partir da consciência do indivíduo. Não adianta a mãe querer, o pai querer, o patrão querer, o amigo querer, não adianta ninguém querer se ele não queira. A Né? autorresponsabilização, né? Exatamente, a E autorresponsabilização. a diferença, então, que eu vejo também com esses grupos temáticos é que na justiça restaurativa, e aí você vai falar mais com propriedade, mas nós trazemos, então, a pessoa que tem a dependência química, né? E todos os demais que são afetados por essa dependência. Que, como você disse aqui, que pode ser a família, amigos do trabalho, pessoas de relacionamentos amorosos ou pessoais, enfim. E essas pessoas servem como uma rede de proteção, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, dessa Então, importância, né? sim. Então, esse processo que a gente desenvolveu, né, esse projeto, ele vem, na verdade, a meu modo de ver, ele vem complementar o que se faz nesses grupos temáticos, né, complementar isso. Só que nós tratamos isso de uma forma um pouco mais abrangente, porque esses grupos temáticos, eles têm as reuniões que são chamadas de reuniões fechadas. Essas reuniões são basicamente para as pessoas que têm dependência química, que têm um problema de dependência química, para que elas cheguem nessas reuniões e que elas façam a terapia delas, né? Que é ouvir e falar. Então, cada um tem o seu tempo de fala, fala alguns minutos e tal, e ali ele tem a possibilidade de externar toda a sua angústia, as suas vergonhas, os seus medos, enfim, ali ele vai se expor, ele vai contar da vida dele. Isso emana em todo o grupo ali muita empatia, porque os outros que estão ali acompanhando, que também vão falar, eles se identificam com aquelas situações, né? Então, aquilo é o que eles chamam de um tratamento. Só que esse tratamento, e aí voltando à questão da doença ser biopsicossocial, a questão do biopsicossocial é exatamente isso. Por quê? Porque o indivíduo conseguir parar, às vezes ele para até o que eles chamam de parada forçada, ele levou um grande susto, ele bateu o carro, ele fez uma grande bobagem, e aí ele fala, não, eu não posso mais usar, eu não posso mais usar, eu vou parar e tal, e ele consegue até parar, durante um período ele para, e aí ele se desintoxica e a vida vai voltando ao normal, vai voltando ao normal, todo mundo já esqueceu aquele problema e a vida volta ao normal. Só que normal é o mundo todo é normal, em cada esquina você tem um restaurante, um bar, gente comemorando, você tem ali mais à frente o cidadão vendendo droga, então é o mundo normal. E o psicossocial é exatamente aí que se fala da doença, são esses gatilhos que podem ser disparados para que o indivíduo volte a usar aquela substância. Então, ele está na vida normal, trabalhando, produzindo, mas de repente ele tem um dissabor, uma decepção amorosa no trabalho, é demitido, enfim.
são várias situações em que ele pode ser levado a voltar a consumir. E como a doença é progressiva, o que acontece? Quando ele voltar a consumir, mesmo ele estando limpo durante um tempo, pode ser um período até mais longo, a doença vai ser retomada do ponto em que ela parou, porque o nosso organismo ele registra a substância química que não é natural e ele se prepara para reagir a ela. E ele vai gravando ali a potência dessas drogas e fica por ali. Então, quando ele voltar a consumir, vai voltar naquele patamar, né? E nós... Ele tem uma memória, né, o organismo, então. Sim, sim. E aí, o que a gente propõe com esse trabalho? Muito bem, retomando, então, aquelas reuniões, que é o tratamento deles. Só que aquilo é feito dentro da sala, dentro das salas desses grupos. Saiu dali, cada um vai para o seu lado, cada um retoma a sua vida, no dia seguinte trabalha, aquelas coisas E todas. somente quem participa são os dependentes químicos e não Sim, as pessoas de sim. apoio, né? Não, sim, isso que eu ia falar. E as pessoas, os codependentes, eles até têm, veja bem, tem nesses grupos, além das reuniões para os dependentes, tem grupos que têm reuniões para codependentes, né? Que são grupos muito importantes que mais ou menos tratam desses dependentes, das suas dores também, e ali eles também aprendem a como lidar com esses dependentes, porque a maioria das pessoas não sabe lidar. Então, ou exagera na proteção, escondendo e protegendo, ou exagera rechaçando e botando fora de casa, ou enfim. Então, as pessoas amam, mas não sabem como lidar com aquilo, né? É muito contundente você ter um dependente dentro de casa. Quem tem esse problema sabe do que eu estou falando. É uma doença muito, muito terrível. Então, o que nós desenvolvemos ali é exatamente o complemento desse fora da sala, né? E Porque, individualizado também, né? É uma coisa bem pessoal, né? Bem específica para aquela família ou para aquela pessoa que está procurando sim, ajuda, né? sim. E aí que a gente fez a simbiose com a justiça restaurativa, com as práticas da justiça restaurativa, porque a ideia é a seguinte, é de ouvir a todos os que se interessem em tentar resolver aquela situação a partir do dependente, todos que ele convide, que ele confie, que sejam os seus amores, né, seus amigos, e essas pessoas elas vão ter oportunidade também de falar dos seus dramas pessoais, né, do que eles passam dentro daquela dependência química do indivíduo. O indivíduo vai falar. Como eles são afetados, né? Porque na justiça restaurativa a gente sempre traz que quando ocorre um dano, não é somente a vítima ou o ofensor que são afetados, é todas as pessoas que estão ao seu redor, né? É a mesma Exatamente. coisa. Então, foi esse pulo do gato que me chamou muita atenção na Justiça Restaurativa. Eu falei, está faltando isso nesses tratamentos que se ministram aí nesses grupos. Está faltando isso, está faltando um complemento aí. Você ouvir as pessoas atingidas, essas pessoas explanarem as suas dores, para que o dependente também entenda o que ele está causando, além dele falar dele, do que o leva aquilo, de que é uma doença, ele também ouvir dessas pessoas. E essas pessoas entenderem como elas devem agir com esse dependente, né? Sem o exagero da proteção e muito menos de rechaçar, né? E ali vai se construindo juntos a gente vai construindo uma situação em que as pessoas vão criar ali uma rede de proteção, vamos identificar os pontos fracos, né? Os Os pontos de risco, fatores de os risco, né? Que nós fatores de chamamos. risco, e construir junto com todos. Isso é uma potência muito forte que sai dali, né? E a partir dali, as pessoas vão estar se comprometendo por amor, basicamente, né? A ajudar esse indivíduo na condução da sua sobriedade, de estar limpo, porque o grande problema da dependência química é são as recaídas, é aquela rasteira que a parte do psicossocial está sempre ali para pregar nessas pessoas. Então, dentro desses grupos, inclusive, tem várias frases de efeito e tal, e uma delas que eu acho interessantíssima é a sobriedade, estar limpo, o preço de estar limpo da sobriedade é a eterna vigilância, né? E essa vigilância é construída junto com essas pessoas que
que tem ali seus amores envolvidos. Uma rede de É isso. apoio, né? Uma rede de Uma rede de proteção apoio, mesmo. rede de proteção, mas aquela rede de proteção que é muito acessível ao indivíduo, ela está ali ao Uhum, redor dele, a uhum, qualquer momento. sim. E então, resumindo, porque eu quero que você fale um pouquinho de como, que nosso tempo também é curto, mas queria que você falasse um pouquinho depois como que as empresas são afetadas, né? Porque esse programa é tanto para atender pessoas físicas, individuais, né? Suas famílias, e as empresas também, né? Mas só resumindo, então, que esse programa, ele também, então, aplica os pré-círculos, né? Conversando com essa pessoa que nos procura, ou com as empresas, tanto faz, e a partir desse momento em que a pessoa necessita, busca e quer, né, se responsabilizar por aquilo, ela indica outras pessoas que podem fazer parte dessa rede de proteção dela. É isso, né? E, e, Exatamente. dentro, e dentro desses encontros também, então, é construído um consenso de qual estratégia que as pessoas vão construir e utilizar a partir daí para mantê-lo na sobriedade, com a participação dele, claro. É verdade. Olha, eu vou te falar que eu me encanto pela justiça restaurativa, sobretudo pela democracia que ela é, né? Pelo convite que ela faz às pessoas para que as pessoas despertem a autorresponsabilização, despertem o acolhimento. Mas isso é uma coisa nata do ser humano, na grande maioria, né? A gente anseia por isso e é impressionante quando as pessoas se ouvem, né? Nesses encontros de justiça restaurativa, é impressionante o que aflora, muita coisa boa aflora das pessoas, e é interessantíssimo isso, né? A E aí, força, né? assim, a força, a potência que tem, né? Mas, enfim, e isso, claro que serve muito para as empresas, para as corporações, né? Porque a dependência química, antes de mais nada, ela ataca o ser humano. O ser humano não tem cor, não tem raça, não tem credo, não tem posição social, ela ataca, né? Nós temos casos de crianças que são acometidas de dependência química, por acidente ou não, mas, enfim, tem. E nas empresas isso é muito importante, porque nós temos números da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que são, assim, assustadores, né? Dos problemas causados pela dependência química mundo afora. E no Brasil, muito, muito. Aqui no Brasil, nós temos problemas sérios, principalmente com relação à droga lícita do álcool. O álcool é uma droga lícita, aceita comumente nas famílias, e, enfim, faz parte da vida do ser humano há muito tempo. Mas a dependência química do álcool ela é muito forte, ela é muito acentuada, e ela causa estragos incríveis, né? E principalmente nas empresas. As empresas padecem muito com isso, com acidentes, absenteísmo altíssimo, E até e as empresas, afastamento por doença mesmo, né? Já que afastamento por agora ela é doença, considerada uma doença, né? sim, afastamento por doença, e tem casos até de que se pede aposentadoria para Uhum, o INSS por questão de dependência química, porque a pessoa verdade, perde completamente as faculdades dela, né? verdade. Mas as empresas, algumas empresas, e eu diria que as maiores, as grandes empresas, elas têm muito cuidado com isso, justamente pelo número de colaboradores que elas têm. E tem até departamentos que cuidam especificamente dessa situação de drogadição, porque as implicações também para as empresas são muito grandes, né? A responsabilidade civil, penal, tem uma série de situações em que a empresa pode responder por isso, né? Solidariamente, inclusive. Além do prejuízo todo, porque o investimento que se faz numa empresa, num funcionário, desde a contratação, treinamento, enfim, tudo isso, quando ele tem que se afastar por questões, isso é um prejuízo para a empresa. Então, as empresas procuram tratar, até porque a empresa, ela tem sim, além de oferir resultado monetário, ela tem a sua função social, né? E as grandes empresas, a grande maioria das empresas que leva isso muito, muito a sério, elas se preocupam em trazer o indivíduo de volta, Sim, né? e Em tratar porque desse indivíduo. acredito que o maior bem das empresas é o capital humano também, né? Sim, perfeitamente. E nós estamos num momento bastante interessante. Eu costumo comparar isso com
com o direito, que é onde eu milito. E o direito ele teve muitas fases, né? Em todas as épocas da humanidade, ele tem as eras, né? Então, hoje, nós estamos numa fase, digamos, eu estou comparando com o direito, mas eu estou dizendo da humanidade. Nós estamos vivendo uma era da humanidade em que nós superamos aquelas necessidades primárias de achar luz elétrica e buscar água, e aquelas necessidades básicas primárias. Hoje, a sociedade evoluiu e nós temos uma série de confortos, uma série de inovações que trouxeram benefícios para a nossa vida, né? Então, a gente já não tem que correr atrás de pegar água no poço, de acender o candeeiro, enfim. Nós temos muitas comodidades. E hoje, a era do ser humano, vocês podem notar isso através das redes sociais, né? Que foi um instrumento maravilhoso que nos chegou, mas hoje a preocupação com o ser humano, com a cabeça do ser humano, com as questões espirituais do ser humano, ela é o que está sendo tocado aqui em termos de humanidade, né? Então, nós aqui no Instituto, a gente trabalha isso, a gente trabalha a preocupação, o olhar, o acolhimento, tudo o que o ser humano está buscando hoje em dia, né? Se desenvolver nesse sentido. E a questão das drogas é fundamental, é uma doença terrível, é uma doença que destrói famílias, destrói vidas. Tem até uma fala que se usa, né, dentro desses grupos, que é o seguinte: a dependência química ela leva a 3 caminhos: a loucura, encarceramento ou a morte prematura. Então, é realmente muito sério, muito grave, né? Por isso, a gente acredita que esse trabalho que a gente fez, esse programa que nós fizemos, que, mais uma vez, doutora, não é um tratamento, nós não tratamos ninguém. O que nós fazemos eu costumo dizer, chamar assim, que eu acho que é mais fácil para o entendimento de todos, é entregar uma caixa de ferramentas com todas as informações possíveis, imagináveis, dentro da questão da dependência, construída com as pessoas junto, um caminho, um norte para que essa pessoa, esse dependente químico e esses codependentes resolvam seus problemas de dependência química dessa forma que a gente está falando, mantendo a sobriedade, uma sobriedade saudável, onde o cidadão leva uma vida absolutamente normal, feliz, ele só se livrou daquele grande problema que ele tinha. Então, nós entregamos essa caixa de ferramentas e falamos para a pessoa: está aqui tudo que vocês construíram junto conosco, todas as informações estão aqui, não precisam ficar peregrinando por sendas erráticas, porque a grande maioria das pessoas começa um caminho de busca disso, busca daquilo, e perde-se tempo, dinheiro, anos, e a doença vai se agravando. Então, Bom, Wagner, nós estamos encerrando, então, porque, como eu disse, o nosso tempo é curto e o assunto é muito extenso. Então, eu queria saber, quem tiver interesse para ter mais informações, como que poderia contatar e obter todos esses detalhes. Realmente, primeiro eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Isso é um assunto muito importante que tem que ser tratado com a importância que ele merece. Mas, assim, o contato, as pessoas que se interessem em saber mais, enfim, entrar mais no âmago da coisa, podem acessar aqui os contatos que nós temos aqui no vídeo, acessar o Instituto, que nós faremos um atendimento personalizado. Eu vou colocar, então, na descrição do vídeo, né? O Isso, a descrição. contato, o link do site e o e-mail. Pode ser assim, então? Perfeitamente, é isso que em suma, era isso que eu ia dizer. A descrição do vídeo contém todos esses caminhos. Tá bom, então, Wagner. Obrigada pela oportunidade da gente saber um pouquinho mais sobre isso. E quem tiver mais dúvidas, pode deixar nos comentários, que nós vamos voltar a falar sobre esse assunto em outros vídeos também futuros. Eu agradeço, muito obrigado. Viva! Obrigada, gente. Até a próxima, viu?